Meu primeiro trabalho de parto durou apenas 4 horas. E esse é o relato de tudo que aconteceu no dia mais incrível das nossas vidas, o dia que eu trouxe o meu baby ao mundo. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse, então, é o meu relato de parto. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui gravando esse vídeo, mas eu quero deixar registrado, tanto para compartilhar, como também para eu poder relembrar esse dia tão memorável que foi o dia do nascimento do meu primeiro filho. Então, para a gente chegar aí nesse relato do parto, primeiro a gente precisa alinhar que eu tive um parto vaginal e durante toda a gestação me preparei para esse momento. Eu sonhava em ter um parto vaginal. Então, eu pratiquei atividade física durante toda a gestação, fiz fisioterapia pélvica, estudei sobre o parto, tanto por redes sociais como também nas consultas com o meu obstetra. Me preparei psicologicamente e fiz tudo que estava ao meu alcance para viver esse momento da melhor forma. Mas o medo sempre existia. É óbvio, né? E aí, quando a gente pensa no meu parto, que durou apenas 4 horas, primeiro vocês vão entender que eu estava com 39 semanas, mas até 37 semanas eu não tinha nenhum sinal, nem contração de treinamento. Fui começar a ter contração de treinamento mesmo ali com 38 semanas, mais ou menos. E antes disso, na verdade já tinha, mas eu não percebia. Tanto que na minha consulta de 38 semanas eu estava com 1 centímetro de dilatação. E aí naquela semana eu tive contrações de retreinamento que ficaram um pouco mais intensas e frequentes, mas nada ainda. Quando eu fui na minha consulta de 39 semanas, eu já estava com 2 centímetros de dilatação. E o meu obstetra perguntou se eu queria fazer o procedimento que é descolamento de membrana. Então, ele não é um procedimento de indução, mas ele é um estímulo. E quando o corpo já está pronto ali para o momento do parto, ele acaba respondendo a esse estímulo e o parto consegue engatar. Então, a gente fez esse procedimento e confesso para vocês que foi desconfortável, tá? Na hora do procedimento foi dolorido, mas nada referente ao profissional que, inclusive, foi um excelente obstetra e me acompanhou com muita eficácia, muita sabedoria durante toda essa fase. Então, é apenas o procedimento que é desconfortável, que é você descolar ali a bolsa amniótica, né, a placenta, vamos dizer assim, descolar do teu colo do útero. Então, isso acaba estimulando o parto. E aí, no dia que eu fiz esse procedimento, eu senti bastante cólica, eu senti dor na lombar. E aí eu pensei, acho que hoje vai. Eu acho que ele vai nascer ainda hoje. Mas não rolou. Eu tive uma descarga de estresse nesse dia e isso com certeza atrapalhou o processo do meu trabalho de parto. Mas continuei ali na segunda-feira em alerta. Fiquei na casa da avó do meu noivo, que é próximo do trabalho dele, então eu passei o dia lá, em plantão, porque caso acontecesse alguma coisa, eu já estava ali perto para poder encontrar com ele. E aí, nada na segunda-feira. Na madrugada de segunda para terça, teve a saída do meu tampão com sangue. Então eu pensei, eu vou dormir e logo, logo eu vou acordar com esse trabalho de parto engatando. Mas também não foi assim. Então saiu o tampão, eu fiquei toda animada achando que ia engatar o parto e nada, gente. Então quando chegou no dia 7 de abril, eu continuei, voltei para casa da avó do meu noivo, enquanto ele trabalhava, eu ficava lá na casa dela de plantão, e ainda ficava com aquelas dores na lombar, dor, tipo uma cólica, mas não ritmava. E aí quando chegou na quarta-feira, eu falei assim, quer saber uma coisa? Não vou mais para lá. E aí, quando foi antes dele sair para o trabalho, eu voltei a ter desconforto. Mas durante todo aquele dia, não tive mais nada. Aquele processo já estava começando a me deixar assim, angustiada de ter algumas dores, mas essas dores não engatarem, não entrarem num processo de trabalho de parto ativo. Então, quando foi na quarta-feira à tarde, eu decidi ir na maternidade da minha cidade mesmo, para avaliar, para entender como que estava esse trabalho de parto, se estava evoluindo a dilatação ou se não. Entendam que eu não estava com pressa do meu bebê nascer, mas eu estava começando a sentir dor, eu já tinha feito procedimento, toda hora parecia que ia e não ia. E o pior para mim é que eu estava todo um esquema montado em alerta, pronta para qualquer momento aquele parto engatar, e o parto não engatava. Então, naturalmente, aquilo ali foi gerando uma frustração. Quando eu cheguei naquela tarde do dia 8 de abril na maternidade, eles avaliaram. E aí, a médica que fez o atendimento, ela nem sabia o que era descolamento de membrana,
E aí avaliaram de um jeito assim que não me passou muita segurança, falando que eu continuava com 2 centímetros de dilatação. E eu perguntei, mas ele encaixou? E a estagiária que fez a avaliação falou, ele encaixou. Mas ela falou de um jeito que nem me ligou o sinal de alerta. Então, de segunda para quarta-feira, além da saída do tampão, também teve esse processo dele encaixar. Por isso eu estava sentindo as contrações, as cólicas no pé da barriga e as dores na lombar. Mas aí eu saí de casa, saí de lá e eles falaram assim, não tem nenhum sinal de alerta para parto. Você não está em trabalho de parto. E aí eu relaxei. Porque, na verdade, aquele processo estava me deixando irritada. Eu estava em crise de rinite, eu estava com tudo no meu corpo doendo. A minha cabeça doía, o meu nariz estava congestionado, meu corpo estava dolorido, a minha lombar estava doendo muito, porque inclusive nesse dia eu tive que fazer o cardiotoco na maternidade, né, pela idade estacional que eu já estava. O problema foi que eu era para fazer o cardiotoco que ia durar em torno de 20 minutos e me esqueceram lá na maca e eu fiquei 40 minutos deitada de barriga para cima e aquela posição já estava me gerando muita dor, ao ponto de no final do exame eu ter pedido para uma enfermeira e perguntar assim, será que não acabou esse meu exame? Porque eu estou sentindo muita dor, eu não estou mais conseguindo ficar deitada desse jeito. E aí ela parou com o exame. Depois eu descobri que essa dor toda que eu já estava sentindo é porque meu bebê já estava bem encaixado na minha pelve. Então essa posição estava muito desconfortável. Só que quando chegou eu cheguei em casa, eu tomei remédio, eu fui descansar, eu ainda cheguei para casa da minha sogra, mas eu estava muito desconfortável, eu só queria ficar assim na minha e pensei, eu posso parir qualquer dia, menos hoje, porque tudo no meu corpo dói, menos a minha barriga. Aí quando eu voltei para casa, eu deitei aqui no sofá com o meu noivo, ele estava jogando videogame, e a gente já estava fazendo isso há alguns dias, tá? Ele ficava jogando videogame, eu fiquei dormindo ali, mexendo no celular, dormi, e aí, quando era um pouco mais tarde, eu acordava e a gente subia para o quarto para dormir. Só que nesse dia, quando eu acordei, a dor estava mais intensa na minha lombar. E eu jurava que tinham me machucado, ou que tinha magoado meu corpo de alguma forma, ter ficado aquele tempo todo lá deitada em repouso para fazer o cardiotoco. E aí meu noivo estava jogando videogame. E para pegar a dipirona, eu tinha que atravessar a televisão. Então eu fiquei esperando ele terminar, parar o jogo para eu conseguir atravessar e pegar a dipirona. Só que o tempo que eu esperei, eu já estava desconfortável. A dor já estava ficando mais intensa. E aí eu comecei a buscar posições para poder aliviar aquela dor. Eu fiquei ali do outro lado da mesa, eu me apoiava aqui e eu jogava o quadril assim para um lado, para o outro, para trás. E eu agachava, porque já estava meio incômodo. E aí ele virou para mim e falou assim: você tem certeza que essa dor é normal? Que isso não é trabalho de parto? E aí eu falei: não inventa. Não inventa, porque eu sei que eu não estou em trabalho de parto, porque eu fui na maternidade agora à tarde, isso era madrugada do dia 9, tá? Era meia-noite. Eu fui na maternidade agora à tarde e não tinha nada, então eu não vou entrar em trabalho de parto hoje. E aí ele falou assim: você está em trabalho de parto? Eu falei: não estou. Quer saber de uma coisa para a gente tirar a dúvida? Eu vou para o chuveiro, fazer o teste do chuveiro, ficar 40 minutos debaixo do chuveiro, e se essas dores intensificarem, eu sei que eu estou em trabalho de parto. Quando eu fui para o chuveiro, ele foi atrás de mim e ele falou assim: isso com certeza é trabalho de parto, vamos contar as contrações. Só que eu não conseguia contar a contração, basicamente porque chegava no nível de dor que a minha lombar doía eternamente e a minha barriga ficava também dura, direto. Em um determinado momento, eu percebi que essa dor vinha um pouco mais em ondas, então em determinados momentos ela intensificava, mas mudanças no meu corpo eu não observava. A dor intensificava, depois ela aliviava. Era meia-noite e 50, quando ele contou a primeira contração. E aí a gente começou a agitar tudo para poder sair de casa. Detalhe, a maternidade onde eu ia efetivamente ter o meu bebê fica a cerca de 2 horas aqui de casa, exceto quando não está com trânsito, como foi o caso. Então era 1h30 da manhã, a gente estava com tudo no carro para poder sair em direção à maternidade. E como era madrugada, não tinha ninguém no caminho. E nós chegamos na maternidade às 2h25 da manhã. Quando eu cheguei na maternidade, eu já não estava mais conseguindo falar, eu não estava conseguindo andar. E detalhe que dentro do carro, eu estava me maquiando, eu estava conversando, e as dores foram intensificando. Dentro do carro, quando eu entrei, eu estava com contração a cada 5 minutos, só que até chegar na maternidade, eu estava tendo contração a cada 3 minutos. Elas estavam muito frequentes, com intervalos curtos, mas eu ainda virava que era trabalho de parto.
Então, quando eu cheguei na maternidade, eles logo me avaliaram e, pasmem, eu já estava de 7 para 8 centímetros de dilatação, sendo que a dilatação total são 10 centímetros. E aí, na hora que o médico me avaliou, eu fiquei em choque. E antes, na verdade, ele me avaliar, eu estava com tanta dor, a dor já era tão intensa que eu não conseguia mais raciocinar muito bem. E aí eu comecei a vomitar. Então eu só vomitava, não era enjoo. A dor vinha na minha lombar, que eu senti muita dor na lombar e no pé, assim, da barriga, uma cólica intensa no pé da barriga. E a dor vinha na lombar, o vômito saía. Eles ainda queriam fazer cardiotoco, eles não conseguiram fazer nenhuma avaliação desse tipo em mim lá na maternidade onde eu tive meu bebê. O médico pediu para eu urinar antes dele fazer o exame e eu não conseguia urinar porque a cabeça dele já estava fazendo muita pressão e eu não conseguia relaxar minha bexiga. Então, quando ele chegou, avaliou e viu que eu já estava de 7 para 8 centímetros de dilatação, eu virei para o médico, que eu nem conhecia na vida, era plantão. E eu falei, 7 para 8, eu tô maravilhosa. Meu Deus, eu tô maravilhosa. E essa era a sensação que eu sentia. Porque chegar na maternidade tão evoluída e saber que eu estava suportando a dor até aquele momento, que ela era uma dor muito intensa, mas era muito intenso que eu estava suportando plenamente. E eu duvidei muito de que eu fosse conseguir chegar nesse nível de dilatação. Eu duvidei muito de que eu fosse conseguir evoluir num trabalho de parto. Eu achava que eu ia no meio do caminho pedir uma cesárea, que eu ia querer desistir, e não foi nada que passou pela minha cabeça. Então, naquele momento, eu me senti muito orgulhosa. Só que eles foram observando que as contrações estavam ficando mais intensas, com um ritmo mais rápido, né? Então, os intervalos entre uma contração e outra estavam diminuindo. E aí, nesse momento, eles colocaram a pulseirinha vermelha no meu braço, que eu só fui ver depois nas fotos, e eu subi direto para o centro obstétrico. Logo que eu cheguei no centro obstétrico, a enfermeira veio tentando me acolher, e falando que ia trazer a bola para a gente fazer alguns exercícios. Ela colocou a bola aonde eu ia parir, e ela falou assim, peraí, que eu vou buscar um pano para colocar por cima da bola. Na hora que ela voltou, eu já falei, eu tô sentindo vontade de fazer força. E aí ela falou, opa, então peraí, vamos pra maca para esse bebê não nascer aqui no chão. Aí eu sentei, deitei na maca. Ela falou para eu ficar de 4 apoios para ver se conseguia liberar um pouco mais de espaço ali na minha lombar. E aí eles foram fazendo esses procedimentos. A dor era muito intensa. Nesse momento, quando eu falei que já estava de 7 para 8 centímetros, eu falei que se pudesse, eu queria analgesia. E eles me explicaram tudo, que eu poderia sim ter analgesia, que tinha analgesia disponível. Eles só precisariam entender em que momento essa analgesia funcionaria, em que momento ela conseguiria entrar, que eles precisavam me avaliar, enfim. Meu parto foi na maternidade escola da UFRJ. E aí, quando eles foram ali nesse processo, teve até uma enfermeira, na verdade, ainda lá no acolhimento, que na hora da dor, ela foi como um anjo para mim. E ela basicamente fez o seguinte, ela pediu que eu me apoiasse assim no meu noivo, e ela veio com a mão aqui no pé da barriga, justamente onde a cólica estava gritando, aquela dor estava muito intensa, na verdade, contração, né? E a outra mão, ela fez uma pressão. Então, ela segurou aqui a barriga e fez a pressão aqui. E isso aliviou muito. Então, durante todo esse processo, até mesmo quando eu já estava na sala de parto, sempre tinha alguém da equipe, seja me dando a mão, seja conversando comigo, me explicando o procedimento, e a todo momento meu noivo estava me acompanhando em todos os passos. Dentro da maternidade escola, eles foram me conduzindo e o meu noivo só vinha atrás porque eles precisavam de rapidez ali no processo, pela rapidez, efetivamente, que meu parto estava evoluindo. Mas a todo momento ele estava ali comigo. As enfermeiras ali comigo também, uma equipe fenomenal, repito, de plantão no SUS. E eles foram me conduzindo e eu lembro de um enfermeiro que chegou para mim e falou assim, calma, agora tá doendo muito, mas calma, que quando passar você vai ver que o parto normal é a melhor coisa que você poderia ter. E aí eu falei para ele, eu quero muito parto normal, eu quero muito parto normal. E aí ele falou, calma então, vai dar tudo certo. E aí eu fiquei ali na maca, logo depois vieram mais médicos para me avaliarem. E quando eles perguntaram se eles podiam me avaliar novamente, eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Sim. Eu cheguei na maternidade às 2h25 e nesse horário já devia ser umas 3 e pouca da manhã, ou pouco mais do que isso.
e eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Eles só me avaliaram 2 vezes. E na primeira era essa dilatação de 7 para 8, e nessa outro momento com 10. E aí, nesse momento, eles me perguntaram como que eu queria parir. E aí eu lembro que eu vi a banqueta em cima de tipo um armário. E eu falei assim, eu queria muito parir na banqueta, mas eu não consigo. As minhas pernas, era uma dor tão intensa que eu só me virava para um lado para o outro na maca, me segurava na grade que ficava assim por trás da maca, e eu não conseguia pensar em sair daquela posição, por mais que eu achei que aquela posição ginecológica fosse a quem eu menos quisesse parir. Naquele momento era o que eu conseguia suportar. Eu muito mal conseguia ficar deitada ou de um lado para o outro. E aí eles me explicaram assim, a banqueta nem sempre é a melhor opção. Vê o que você sente mais confortável. E aí eu preferi ficar ali. Detalhe, a minha bolsa não tinha rompido até esse momento. E aí eu fiquei assim pensando por um instante, meu Deus, em que momento que essa bolsa vai romper? Nesse momento, nessa fase de 10 centímetros, a dor já estava muito, muito intensa. Intensa num nível que só vivendo a gente vai entender. Era uma dor muito, muito, muito bizarra, muito forte. Parecia que estava enfiando uma faca nas minhas costas e rasgando a minha lombar de ponta a outra. Eu queria que aquela dor acabasse a qualquer momento. E aí eu gritava pedindo analgesia e eu me lembro deles explicando assim, nesse momento que você está, a analgesia já não vai mais fazer sentido, já não vai mais, na verdade, ela não vai mais fazer efeito. Então, como o meu parto evoluiu com uma rapidez muito grande, a analgesia não teria tempo de ser aplicada e efetivamente fazer o efeito para eu conseguir ter um alívio dessa dor, por isso não foi aplicada, mas ela estava também disponível ali para mim, caso eu quisesse e tivesse condições, né? Então, a gente foi evoluindo nesse processo do trabalho de parto e a minha bolsa não tinha rompido e eu cheguei a pensar, em que momento que vai vir algum médico então romper minha bolsa? Como que esse bebê vai sair daqui se a bolsa não foi rompida? Porque na minha cabeça, ninguém nunca tinha contado um relato como o meu, que foi eu mesma que rompi a minha bolsa. Lá, já com 10 centímetros de dilatação, eu senti vontade de fazer força. E em uma das primeiras forças que eu fiz, a bolsa estourou. E eu estava deitada assim na maca, eu senti aquela água escorrendo pela minha perna. E eu me senti maravilhosa novamente, tendo rompido a minha, porque tivemos participação de neném nesse vídeo, gente. Então, fui eu mesma que rompi minha bolsa. Eu continuei tendo vontade de fazer força. E uma curiosidade é que em nenhum momento a equipe ficou me direcionando, me falando para fazer força ou não. Até porque o nosso corpo sabe trabalhar. Então, não havia necessidade de ninguém me dizer o momento para fazer força. O meu próprio corpo me diria quando seria o momento para fazer força. E o meu noivo que ficou do lado acompanhando, e ele falava assim em alguns momentos, faz força, sendo que a equipe nem recriminava ele, nem me incentivava a fazer força, além do momento em que meu próprio corpo pedia. Porque fazer força fora do momento que seu corpo pede pode acabar aumentando os riscos de laceração. Eu sentia a cabeça do meu bebê descendo na minha pelve, só que a dor, a ardência era tão intensa que eu não conseguia fazer uma pausa para colocar a criança para mamar. Então, eu sentia exatamente a cabeça dele descendo, coroando. E nesse momento eu vi a equipe jogando vaselina para poder ajudar a lubrificar no momento da passagem dele, mas eu sentia a cabeça dele coroando e a ardência era tão intensa que eu perdi as forças psicologicamente. Não era uma questão de força física, mas psicologicamente eu perdi as forças e aí eu voltava. E eu fiz isso pelo menos umas 3 vezes. E aí, em determinado momento, aí sim, a equipe me orientou para fazer uma força mais longa. E nisso que eu fiz a força mais longa, eu lembro do meu noivo do meu lado, me incentivando a todo momento. E falando assim, isso, amor, isso, vai. Ele tá aqui, ele já tá chegando. E aí, aquilo ali me deu força para continuar. Ver toda a equipe ali ao meu redor, me dando suporte, ver o meu noivo ali me dando força para eu continuar naquele momento e me dizendo o quanto eu estava indo bem naquele parto, me deu muita força
E aí eu fiz mais uma força longa e ele saiu a cabeça e depois eu fiz mais força e eu senti ele ainda saindo o ombrinho e aí depois disso eu já continuei fazendo força, um pouco mais de força para poder sair o restantinho do corpo dele, mas não foi tão dolorido como o primeiro momento da cabeça dele passando, sabe? E aí, logo que ele nasceu, ele no exato momento em que ele foi só apoiado, porque ninguém tirou ele de mim. Fui eu quem fiz todas as forças e pari exatamente o meu filho. E no momento em que eu pari meu filho, eles colocaram ele sobre o meu peito. E eu lembro a memória mais impactante para mim do momento do parto. Foi de sentir o quentinho do meu filho no meu peito. E ele todo perfeitinho. E aí eu lembro que eles vieram e colocaram um paninho por cima dele para poder proteger, né, da temperatura. E meu noivo ficou vendo assim do lado e admirando e chorando com aquela situação. É, eu só sentia alívio. Alívio pelo momento do parto, alívio por ter conseguido sem analgesia, por ter ido tão bem naquele momento do parto, por ter suportado aquela dor com maestria. Eu me senti orgulhosa de mim mesma, de uma forma que eu nunca me senti em nenhum outro momento da vida. E aí veio a equipe, a pediatra, para avaliar como que ele estava ótimo, ele não chorou nesse momento, mas ele veio quentinho, ele estava respondendo, e ele já estava procurando para mamar. Só que ele estava assim, escorregadio, e eles estavam tentando colocar para mamar, mas ele estava meio escorregadio, e aí em um determinado momento, eu tive laceração. Eu tive uma laceração de grau 2. E aí eu precisei de uma sutura. E aí, nesse momento, precisou a equipe, pegou a pediatra, né? Pegou o meu bebê, e aí falou assim com o meu noivo: vamos ali para essa linha em anexo para a gente fazer as avaliações, porque lá na maternidade de escola o espaço é muito pequeno, né? Então, no centro obstétrico em si, no momento, no local onde acontece o parto, não dá para fazer avaliação pediátrica. Então, eles levam para uma salinha anexa para fazer essa avaliação do bebê. E aí, meu noivo foi acompanhando o nosso bebê, enquanto eu fiquei lá ainda recebendo a sutura. Né? Foi bem desconfortável nesse momento. Foi uma quebra de expectativa para mim, porque eu sempre ouvi todo mundo dizer que nasceu o bebê, acabou a dor. E para mim não foi dessa forma. Isso não quer dizer que o meu parto não tenha sido lindo, memorável, maravilhoso, até porque às 4h31 da manhã o meu bebê nasceu. Então, eu comecei a ter contração ritmada, meia-noite e 50, e 4h31 da manhã ele nasceu. Ninguém acreditava que era o meu primeiro filho, de tão rápido, de tão bem que foi o meu parto. Mas doeu, ardeu, e ficou bem desconfortável, porque muitas vezes não dava tempo da anestesia pegar o ponto dele, a tempo hábil para eles precisarem fazer a sutura, porque estava tendo um sangramento bem intenso. Na verdade, antes teve a saída da placenta, né? Que eu achei que eu tivesse botado a placenta para fora tranquilamente. Meu noivo depois contou que eles precisaram puxar, assim, não vou falar em termos que eu me lembro, tá, gente? Não em termos técnicos, mas eles precisaram dar uma ajudinha para minha placenta, que ela estava um pouco agarrada, vamos dizer assim. Mas correu tudo bem e aí eles precisaram fazer a sutura. Eu levei alguns pontos ali no canal e ficou ardendo bastante. Logo depois do parto, sair do alívio do nascimento do bebê, eu estava doida de vontade para fazer xixi, porque uma curiosidade é que durante o parto inteiro eu senti muita sede, mas era muita sede, e eu comprei uma garrafa com canudo que chegou no dia 8, parei na madrugada do dia 9. Então ela foi excelente para esse momento do parto, porque eu bebi muita água, acho que de tanto eu gritei, gente, na hora, principalmente na hora do expulsivo ali naquele final, porque eu achava que eu ia morrer, eu gritava para eles que eu ia alucinar e eu fiquei muito feliz, porque eu não alucinei. Eu não fui para a famosa partolândia. Eu fiquei consciente durante todo o processo do parto.
Em alguns momentos a dor era muito intensa e parecia que eu ia me desconectar, mas eu conseguia voltar. Assim que o meu bebê nasceu, eu pedi que fosse aguardado o processo para fazer o clampeamento tardio, né? E eles estavam já esperando, na hora que eu pedi, eles já estavam esperando para fazer esse clampeamento tardio. O meu noivo que fez o corte do cordão umbilical, eu levei o meu plano de parto, gente, eu brinco que ele foi para passear na bolsa, porque eu fui tão, mas tão bem recebida pela equipe, que eu nem precisei apresentar plano de parto. Absolutamente tudo que estava descrito no meu plano de parto foi feito sem que eu precisasse falar. Eu tive uma equipe extremamente humanizada, que me deu um suporte absurdo. E eu fui para a maternidade de escola da UFRJ, primeiro porque eu fui aluna da UFRJ e porque o meu plano de saúde estava em carência. E aí o meu médico, que também foi aluno e fez residência, inclusive, na UFRJ, me indicou para eu ir para lá. Eu acabei desenvolvendo hipotireoidismo durante a gestação, então eu consegui entrar lá tranquilamente. E aí eu lembro de eu olhar assim, sabe aquele olhar apaixonado, inocente? Era esse olhar que eu lembro, a minha expressão era dessa forma, logo após o meu parto. Conversando com meu noivo, vendo meu bebê bem. E aí depois ele voltou pro meu colo e ele conseguiu mamar ainda na primeira hora de vida. Outra coisa que eu achei incrível lá na maternidade de escola é que eu não precisava em nenhum momento pedir ajuda. Eu estava tendo dificuldade para conseguir encaixar o meu bebê no peito. Por mais que eu soubesse a teoria, a prática é bem diferente. E eu não precisei pedir para ninguém assim, me ajude aqui. Já ouviram que eu estava tendo dificuldade para poder encaixar e foram lá me ajudar. Então, a todo momento eu tive suporte na amamentação do meu filho. E isso fez muita diferença. Era 6 e pouca da manhã, não era mais 7 horas da manhã, 7 e pouquinha, a gente já estava subindo para o quarto. E eu estava tão bem que uma amiga de faculdade, que está fazendo residência lá na maternidade, me viu passando e ela achou que eu estava entrando para internar para parir, sendo que eu já tinha acabado de parir. Eu fiquei muito feliz da minha vida, muito. Eu não me senti cansada, eu estava anestesiada, anestesiada, feliz, sorridente daquele momento. E, de fato, o dia do meu parto me transformou. Eu não digo para vocês que o dia do meu parto foi o dia mais feliz da minha vida, somente pelo nascimento do meu filho, mas também por tudo que aconteceu, pela força que eu vi o meu corpo tendo, pela forma como meu corpo conduziu aquele parto, por como eu estava pronta, realmente pronta para viver aquilo tudo e o quanto eu resisti à dor. Eu não tive tempo para pensar em técnicas para alívio de dor. Eu malemar conseguia respirar mais fundo. E eu me senti muito orgulhosa. E por mais que o parto tenha sido doloroso, eu tenha tido uma laceração que ficou com pontos, que levou uns 20 dias para eu parar de sentir dor totalmente naqueles pontos, eu faria tudo absolutamente igual. Eu fiquei tão feliz que assim que eu parei, eu já estava pensando assim, meu Deus, eu quero ter outro filho e eu quero fazer exatamente tudo igual. Para vocês terem uma ideia de como eu fui bem tratada na maternidade de escola, eu voltei para o meu obstetra depois do pós-parto e eu falei para ele, se eu não conseguir ter a garantia de um segundo filho ter o parto com você, eu não penso duas vezes, a não ser para voltar para a maternidade de escola. De fato, gente, eu já conheci a maternidade de escola como aluna, como nutricionista de pesquisadora, mas eu nunca tive antes a vivência como paciente, e eu digo que foi a melhor escolha da minha vida. Eu tive suporte do primeiro momento até o fim. Eu tive um pós-parto tranquilo, sabendo que eu estava sendo bem cuidada, que meu filho estava sendo bem cuidado, que todos os exames que possíveis estavam sendo feitos dentro ainda da maternidade com meu filho, que meu noivo esteve durante todo o processo ao nosso lado, em que em nenhum momento eu fui desrespeitada, em que em nenhum momento eu sofri nada, nem possibilidade de violência obstétrica. Nada. Eu tive um parto mais incrível do que eu achei que eu poderia viver. E eu sou muito grata a Deus por isso. No momento do meu parto, eu só me sentia uma preferida de Deus. Com brincadeiras à parte, né, gente? Eu tô brincando, mas eu digo assim, eu me senti amada por Deus, por tudo que aconteceu,
Eu queria muito que meu filho tivesse cabelo, e ele veio cabeludo, e ele veio a coisa mais linda desse mundo. E eu me senti, assim, em êxtase. Eu vivi o mês mais feliz da minha vida, com certeza, no primeiro mês de vida dele. Por mais que tenha sido muito desafiadora, a privação de sono tenha sido e continua sendo muito intensa, eu nunca na minha vida me senti feliz de uma forma tão genuína como eu me senti nos primeiros dias de vida dele. E, sem dúvidas, isso foi pela experiência que eu tive no meu parto, isso foi pela experiência que eu tive durante toda a minha gestação. Então, eu espero ter conseguido trabalhar esse processo de parto e compartilhar aqui com vocês de uma forma que tenha ficado claro, de uma forma que tenha inspirado também a vocês, porque eu nunca ouvi um relato de parto como o meu, com toda a modéstia, mas dizer assim que um parto rápido, tranquilo, com dor, mas uma dor que eu achei extremamente suportável até o momento ali absurdo da hora do expulsivo, que a dor era muito, muito, muito insana, mas que foi rápida também, no meu caso. É, então, assim, o meu parto é incrível e eu espero que isso inspire também muitas outras mulheres, porque ter um parto vaginal, ter um parto respeitoso, é o que eu desejo para todas as mulheres que desejam também ter esse tipo de via de parto. Eu espero que vocês não se assustem e que vocês possam ver a minha cara de alegria, a experiência real do trabalho de parto. Ele dói, mas ele dói por um motivo muito importante, que é trazer nosso bebê ao mundo. E eu acho que eu não, acho não, eu tenho certeza, eu nunca me senti tão potente na minha vida como eu me senti no parto. E talvez nenhum acontecimento chegue aos pés da potência que eu me senti que eu senti no meu corpo naquele momento. Então, o parto realmente me transformou numa nova mulher e eu sou muito, muito grata a Deus por cada profissional que colocou no meu caminho. No dia do parto, a gente cruzou com um médico chamado Pedro, e que ele, coincidentemente ou não, ele foi interno durante o período em que o meu obstetra estava na residência. O meu obstetra foi o doutor Bernardo Ferreira, um médico que, por onde você veja, procure no Instagram, sempre estarão falando bem dele. E a nossa experiência foi a melhor que poderia existir na face da Terra. A gente foi acolhido, cuidado durante todo o processo da gestação, e até mesmo quando ele não pôde estar ali, que era no momento do parto, ele fez questão de nos dar o direcionamento para que aquele momento fosse leve e respeitoso, como eu sempre gostaria que fosse. E eu espero que vocês tenham gostado desse relato do parto. Deixa eu mostrar para vocês o meu neném que está aqui mamando, gente. Esse é o Baby Gui, é o meu Guilherme, que nasceu às 4h31 da manhã, do dia 9 de abril de 2026, com 48 centímetros, 3,385 gramas. E é o amor da nossa vida. É o nosso guizinho, nosso baby maternar bem nutrido. E eu espero e desejo muito que vocês tenham uma experiência como a minha e possam ter nos braços um dono desse amor. Gente, olha o tamanho desse menino. Eu tô gravando hoje, é dia 18 de maio. Então ele tá com pouco mais aí de um mês, 10 dias mais ou menos. E olha o tamanho que esse menino já está. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha com aquela amiga que deseja viver um parto vaginal. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou ter um imenso prazer de te responder. Que a sua gestação seja leve, tranquila e segura. E se precisar de acompanhamento nutricional, já entre em contato comigo, porque eu sou nutricionista de gestante. Aqui no link aqui na descrição eu vou colocar o link para contato, caso vocês desejem agendar atendimento. Também tem meu Instagram, @NutriGiovanaMelo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.